Olá, veremos agora regência nominal, né? Então, a regência ela trabalha com verbo, regência verbal, e com nome, substantivo, adjetivo e até advérbio. Aí a regência nominal, que é a de quem nós vamos falar agora. Então, lembra que esse nome não é necessariamente, quer dizer, nem é nome de pessoas ou nome de lugar, porque eu vou estar falando de complementos. Então, são palavras que precisam de alguns complementos para que ela seja entendida. Então, se eu falar, eu tenho aversão a quê? Ou a quem? Eu sou favorável a quê? Né? Eu tenho medo do quê? Ou de quem? Então, depois eu tenho uma listinha aqui para vocês darem um pause e darem uma memorizada, porque tem coisas que realmente a gente tem que memorizar, tem que decorar. Tá? Mas agora o que interessa é você entender. O que é esse complemento? O que é essa regência nominal? Assim como o verbo, que pede um complemento verbal, no caso os objetos, os nomes também pedem um complemento, que são os complementos nominais. Geralmente seguido de preposição, precedido de preposição. Então aqui eu dei um exemplo aqui, ó, por exemplo, obediente, não é obedecer. Lá no verbo eu tenho obedecer, quem obedece, obedece a algo ou a alguém, né? Agora, o obediente é um adjetivo, tá? Já é um nome. E o acessível é diferente de acessar, né? Aqui já é também um adjetivo. Então, eu tenho dois adjetivos. Só que se eu falar assim, eu sou obediente, a quem? A meus pais, né? Então, eu preciso de preposição. Eu preciso de complemento. Quando essa palavra, no caso um adjetivo, precisa de um complemento para ser entendida, eu estou falando da regência do nome. E o que completar esse nome é um complemento nominal, tá? Então, por exemplo, obediente às leis. As leis não é a regência nominal. É que devido à regência da palavra obediente, eu preciso colocar um complemento. Então, as leis é o quê? Complemento nominal. Beleza? No de baixo, o concurso é acessível. Acessível a quem? A todos. Perceberam? Eu preciso de um complemento. Então, a regência da palavra acessível, ela pede uma continuidade para que eu entenda acessível a quê, né? Então, no caso, a quem? A todos é um complemento nominal de acessível, porque a regência da palavra acessível pede um complemento nominal, tá? Na listinha que eu deixei aqui, não vou ficar lendo todos, mas só para vocês entenderem alguns, tá? Então, aqui, estes substantivos têm essa regência. Então, quer dizer, aqui eu estou trabalhando com a regência. O que completar qualquer uma delas é o complemento nominal. Então, se eu pegar essa, bacharel. Bacharel em letras. Então, eu tenho bacharel em, é uma regência, o bacharel é substantivo, ou adjetivo, dependendo do contexto. Mas quem é bacharel em algo, né? Então, letra seria o quê? Complemento nominal. Se eu pensar doutor em, o que completar? Complemento nominal, né? Admiração a você, que seja, né? Admiração por você. As preposições, eu sei que elas sempre vão aparecer, né? E o que completar é o complemento nominal, porque completa o nome. No caso aqui, um substantivo, tá? Esse bacharel aqui, às vezes, ele pode ser um adjetivo, mas ele é, na maioria das vezes, substantivo. Sou bacharel. Aí seria um adjetivo, tá bom? Então, depois você dá uma pausa. Eu peguei os que provavelmente mais caem, né? Então, lembra assim, quem tem respeito, tem a respeito a algo ou a alguém, com alguém, para com alguém, entendeu? Então, essas preposições provavelmente vão aparecer ligadas à palavra respeito. Então, aqui eu tenho um substantivo, sua regência pede qualquer uma dessas preposições, pede um complemento,
o que responder, complemento nominal. Aqui eu dei o exemplo de alguns adjetivos e de de advérbios, né? Ó, longe de quem? Então eu preciso de um complemento. Complemento nominal do advérbio longe de, tá? E aqui, ó, esse exercício é passível de. É passível do quê? Então eu preciso de complemento. A regência da palavra, né? Daqui no caso do adjetivo, do nome. A regência nominal de passível pede complemento. Então eu vou ter passível de falha. Passível, regência nominal e falha, complemento nominal, tá? Isso a gente também vê lá na substantiva completiva nominal. Se eu colocar passível de falha, eu vou ter sou passível de falha. Eu tenho um verbo, período simples. Passível vai ser adjetivo, no caso, predicativo do sujeito, né? Sou passível, né? Passível do quê? De falha. Ah, complemento nominal. Se eu colocar de falhar, aí eu vou ter um complemento nominal, só que com uma oração. Aí ela vai ser de falhar, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque aí eu vou ter uma oração exercendo a função de complemento nominal. E isso tem lá nas aulas de oração subordinada, tá? Mas só para você entender que a função é a mesma, mas por ser uma oração eu tenho que mudar o nome, tá? Então a regência, tanto verbal quanto nominal, ela exige um pouquinho de decoreba, né? Porque além de entender o sentido, porque dependendo do contexto, o verbo pode ser transitivo, intransitivo ou bitransitivo, né? Transitivo direto e indireto. E o nome vai pedir determinada preposição, seja substantivo, seja adjetivo. Mas o que interessa de eu saber isso, professora? Principalmente a regência verbal. Ela vai fazer você trabalhar e entender objetos, que são os complementos verbais. Então, eu vou trabalhar com objeto direto e indireto. A Fundação Carlos Chagas costuma trabalhar com isso. Ela dá um enunciado, aí ela grifa o verbo e pede nas orações qual é o verbo que tem a mesma transitividade ou que tem o mesmo complemento do verbo destacado. Então, você tem que identificar se ele está sendo um verbo de ligação, se ele está exercendo a função de um verbo intransitivo, transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Identificou no enunciado? Agora procura lá no item, né? Então você tem que entender isso para matar uma charada, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas. Outras já trabalham a regência com a crase. Crase é porque eu sei que a regência do verbo pede preposição. E essa preposição, quando ela se junta com um artigo ou com o aquilo, né? Aquilo, eu junto tudo e ponho o acento indicativo de crase, nesse sentido, né? O acento grave, para lá. É porque eu entendo de regência. Então, a regência me ajuda com os complementos verbais, ela me ajuda com o complemento nominal, né? Porque eu sei que aquele nome precisa de um complemento, porque eu conheço aquela palavra. Ela me ajuda na crase, né? Porque eu sei que o verbo pede preposição, então se essa preposição juntar com o artigo do objeto, haverá uma crase, haverá um acento, né? E me ajuda na colocação pronominal, porque se eu for transformar o objeto direto numa próclise ou numa ênclise ou numa mesóclise, né? Eu sei que é objeto direto, então eu não posso usar o lhe. Eu sei que é um objeto indireto, então eu devo usar o lhe, porque lá seria a ela. Então, respeitar a ela, respeitar-lhe, tá? Por quê? Porque eu falei respeitar a ela, quando termina em R, né? Ou então respeitá-la. Só que respeitar pede alguém. Quem respeita, respeita alguém. Ou então, peraí. Se eu respeito a alguém, é lhe. Agora, se eu respeito alguém, é lo ou o, né? Então eu falo, mas onde que eu vou saber isso? Aí você tem que parar para pensar. Se lá tiver respeitá-la ou respeitar-lhe, respeitar-lhe, você fala, peraí, o verbo respeitar pede objeto direto. E aqui o item colocou respeitar-lhe. Então, risca. E aí vai procurar respeitá-la ou respeitá-la e não pode ser objeto indireto.
Porque se o verbo é transitivo direto, o lhe é a ela. A não ser que a oração lá em cima estava a respeitar a ela. Transforme essa oração. Aí sim é respeitar-lhe, porque o exercício colocou uma preposição. Lembra que o lhe é sempre a ele, ou a ela, ou a você. Então, cuidado com as pegadinhas em relação à regência, porque o enunciado pode, às vezes, já estar te dando a resposta e você ficou com a coisa decorada e não presta atenção lá nas alternativas. Tá? Então, quem respeita, respeita alguém, respeita quem? Respeitá-la, né? Ou então, respeitar a ela, eu posso usar dentro do contexto, respeitar-lhe. Tá bom? Então, cuidado com as pegadinhas. Ela cai em crase também quando tem essas junções, mas cada matéria você pode ver separado, tá? Então, da regência, lembra sempre disso. O verbo faz a sua regência, ele pede um complemento ou não, e o nome também. Então, qualquer dúvida, usa o saque aí que eu respondo para vocês. Beleza? Boa sorte!